Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Se procuras efetivamente a redenção com o Senhor, modifica a tabela de valores que te rodeia. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta, através da visão interior, que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal. Identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Mensagem Vê e Segue do Espírito Emmanuel, trazida a nós pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E com ela estamos iniciando mais um programa Espiritismo em Marcha, que traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Mensagem Levantar e Seguir, do livro Levantar e Seguir, trazido pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Marcos capítulo 2, versículo 14. É interessante notar que todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Marcos levanta-se para segui-lo. Os paralíticos, que retomam a saúde, se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adaptando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Aos que desejam comprar a tranquilidade celestial com esmolas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam por intervenções sobrenaturais dos mensageiros de Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se está seguindo a Jesus ou apenas ao culto externo do teu modo de filiação no Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Cartas da Imortalidade, 4º ano. Será no dia 14 e 15 de setembro,
O local é no Centro de Convenções do SENAC, ao lado do Shopping Caruaru. É uma realização da SEEC. Contará com a presença do médio de psicografia pública, Newton Souza, que vem do Ceará, Silvio Romero, Guilherme Velho, Aloá Borges, de Minas, Clóvis Nunes, da Bahia. Ingressos R$ 40. Toda a renda será integralmente destinada às ações sociais da SEEC. À venda no site www.eventbrite.com.br. 18º Movesc, Movimento Espírita de Caruaru, será realizado no dia 1º de novembro, às 7 horas da noite, com a presença de Divaldo Pereira Franco e André Gaioso, da Paraíba. Investimento de R$ 70, toda a renda será para cobrir despesas e construção da sede própria do Centro Espírita Lá de Jesus. Venda de ingresso nas casas espíritas de Caruaru e na banca Terceiro Mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino, admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descendentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio de inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando em todos os lados. Se tivesse havido unicamente o intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido, qualquer que fosse a classe a que pertencesse. Tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Onde encontrar uma instituição espírita?
Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na Rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nação. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Separamos aqui a questão de número 504. Poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor, o anjo da guarda? Resposta dos Espíritos. Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? E como então o podemos invocar se o não conhecemos? Resposta dos Espíritos. Dá-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 10, esta passagem. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Comentários de Emmanuel sobre esta passagem bíblica está na mensagem intitulada Também Tu, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro. Nas horas supremas de Jesus, não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador. Uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de resíduos a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros, que se unam ao amor de Jesus, conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tens, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior,
ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas às 2 horas da tarde e às 8 horas da noite. E aos sábados às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM FM. E agora através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é nosso convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas que são abordados pela doutrina espírita. Queremos aqui outra vez lembrar esses próximos eventos que iremos ter aqui em nossa cidade. O primeiro deles será no dia 14 e 15 de setembro, com o seminário Cartas da Imortalidade, é o 4º ano. É uma realização da SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. O local do evento será no Centro de Convenções do SENAC, ao lado do Shopping Caruaru. Terá a participação novamente do médium de psicografia pública Newton Souza, que vem do Ceará. Também contará com a presença de Silvio Romero, Guilherme Velho, Aloar Borges, Clóvis Nunes. Ingressos R$ 40. A renda será integralmente destinada às ações sociais da SEEC. E os ingressos estão à venda no site, na internet, www.evenbrit.com.br. O outro evento será no dia 1º de novembro, a realização do Centro Espírita Lar de Jesus, que é o 18º Movesc, Movimento Espírita de Caruaru. Esse ano contará com a presença de Divaldo Pereira Franco e André Gaioso, que vem da Paraíba. Ingressos R$ 70, venda nas casas espíritas ou na banca Terceiro Mundo. Estamos com o ouvinte na linha, bom dia. Bom dia. Pois não? Soares, eu queria saber como que outras religiões, a religião católica, né? Que as pessoas, elas fazem suas promessas, ou de uma roupa, né, ou de uma vela, reza, flores, uma série de coisas, né, que dá, não darei isso, eu faço isso, de rezar os textos, de acompanhar as rezas, as orações na igreja, eu me comprometo com isso, com aquilo, que tem como um pagamento, né? Um pagamento espiritual com coisas materiais, como eu conheço uma senhora, que várias gente, eu conheço muita gente, né? Que eu fico ver, aí ela disse, ó, meu neto, graças a Deus agora ele não fuma mais, ele não bebe, agora é um homem, entendeu? Fiz efeito com a promessa que ela fez, e hoje ela disse que o neto dela saiu dessa zona de desconforto, né? Está na zona agora de conforto para ela, que não tem mais de dilema, de sofrimento, né? Entendeu? E muitas outras pessoas que tudo. Não, eu agradeço a Deus com tanto tal, entendeu? Eu fiz isso, eu prometi isso, de flores, de ficar de pé, de joelhos, subir um monte, aquelas coisas, sacrifícios, e o fanatismo, as pessoas conseguem realmente ser beneficiados por Deus, acredito, por outros meios, e eu queria saber como é que é isso aí. Tá bem, eu agradeço muito aí a tua participação e acompanhe pelo rádio a nossa resposta.
A doutrina espírita, ela tem uma consideração e um respeito muito grande por todo tipo de fé, de crença, de religião, que de uma forma direta ou indireta estimula o homem à prática do bem, do amor ao próximo, né, cuja essência é aquela mesma do Evangelho do Cristo. E sabemos que há muitas crenças religiosas que ainda mantêm um conjunto de rituais, de práticas, em termos de orientações e preceitos de seus cultos, inclusive, como o nosso irmão falou, em relação à Igreja Católica, o uso que ainda existe de velas, né, de certos ornamentos e mesmo de certos rituais dentro da igreja, quando muitas vezes algumas pessoas fazem promessas e que especificam uma espécie de pagamento caso seja alcançado aquele intento ao qual elas estão passando dificuldades. O Espiritismo entende que, não poucas vezes, a confiança, o poder mental, a certeza de que vai ser acolhido e amparado, independente da igreja, da religião da pessoa, torna-se um fator propiciador, na maioria das vezes, para que aquilo ali venha a se realizar, não exatamente por ter havido uma intervenção divina exterior. Não poucas vezes, a constatação da realização desses desejos e intentos é o resultado da certeza que a pessoa tinha de lograr alcançar o cumprimento daquele pedido. À luz da doutrina espírita, nós também sabemos que há muitas pessoas simpatizantes, frequentadoras de instituições espíritas, que, ao estabelecer em termos de convicção própria a intervenção dos espíritos, elas logram alcançar, ora, às vezes, pela sua própria convicção pessoal, outras vezes pela intervenção dos espíritos benfeitores. Sendo que, tanto em relação à Igreja Católica, quanto em qualquer outra crença, inclusive a doutrina espírita, a intervenção do alto através dos espíritos iluminados e benfeitores sempre é pautada na expectativa de renovação moral e espiritual daquele que pede ajuda. Então, há de também, através dos santos, que não deixam de ser espíritos que também viveram entre nós e que hoje estão no mundo espiritual, a possibilidade da intervenção deles na realização de pedidos daqueles que, por exemplo, são católicos. Mas podemos ter absoluta certeza que toda vez que a intervenção divina atua, ela se pauta na expectativa de que, através daquela ajuda, aquele que é o beneficiado renove propósitos de melhoria, de vivência do bem, de aperfeiçoamento moral. Todos eles, claro, sedimentados no próprio Evangelho do Cristo, que é o mesmo, independente de religião. Então, é esse aspecto que eu queria dizer. Não é tanto o formalismo ou o pagamento em termos materiais que terá feito com que aquela solicitação tenha sido atendida. Ou foi atendida pela intervenção das próprias convicções pessoais, que atuaram de forma magnética e positiva para ser realizado, ou quando são atendidos pela intervenção superior, é porque há uma expectativa de que a partir dali a pessoa dê mostras de ter merecido receber aquela ajuda. Bom, era esse esclarecimento que nós tínhamos. Ainda há tempo de atendermos algum ouvinte que esteja nos acompanhando aí pela Rádio Liberdade, aqueles que acompanham pelas redes sociais ou Facebook, também podem deixar alguma pergunta ou dúvida que depois do programa nós tentaremos responder pelo Facebook. Também é possível através do e-mail espiritismo em marcha, tudo junto, letra minúscula, @bol.com.br. Nós também procuramos responder via e-mail. Bom, enquanto você não nos liga, nós temos aqui uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. A qualquer momento interromperemos para lhes atender.
Ouçamos mais uma pergunta. A prática do farisaísmo se limitou à época do Cristo? Tal como nós vimos no texto que foi trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, devemos entender e contextualizar a existência desse movimento em todas as épocas da humanidade. E reflete a posição daqueles que, logrando o conhecimento religioso ou espiritual, procuram impor condições, hábitos e condutas aos outros que, na verdade, eles mesmos não aderem, de tal maneira que fazem aquilo que popularmente se diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso que Emmanuel, inclusive, nos chama a atenção, porque muitas vezes, por se prender a fatores externos, de condicionamentos e de hábitos, a pessoa perde a essência maior, que é o próprio conhecimento espiritual que adquiriu e que deveria provocar as mudanças interiores, autênticas, verdadeiras, facultando com que o benefício maior que a própria mensagem do Cristo trouxe seja bem aproveitada. Sabemos de muitos que, por exemplo, ao assistir palestras, reuniões espíritas, percebem aquelas lições e aqueles esclarecimentos como sendo importantes para outros que não estavam ali acompanhando a palestra ou estudo, quando, na verdade, o próprio fato de serem elas que estão ali acompanhando, aquela mensagem, aquele ensinamento, vincula-se primeiramente para os ouvidos mais próximos e que devem ser bem aproveitadas em termos de sensibilização e de vivência. O Espiritismo inaugurou, em termos de comprovações e do uso da razão e da lógica referente aos ensinamentos do Cristo, uma época na qual nós somos presenteados com as possibilidades máximas de compreensão, de sensibilização e do aproveitamento melhor possível da essência dos ensinamentos do Cristo, como sendo algo primeiramente muito bom para nós, para a partir do nosso exemplo, nós podemos atingir outros que convivem conosco ou que nos acompanham. É esse o entendimento. Bom, ainda temos tempo para mais uma pergunta, acompanhemos. Como podemos entender o controle universal do ensino dos espíritos expresso à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Como lemos, ou ouvimos, aliás, no texto da leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, quando se fala do controle universal do ensino dos espíritos, nos é esclarecido a forma singular e profundamente exitosa que o mundo espiritual teve para interferir na época prevista pelo Cristo, a época do chamado surgimento do Consolador prometido, tal como é registrado no Evangelho de João, capítulo 14, onde a estrutura da doutrina espírita ela não teve uma centralização em nenhuma pessoa e em nenhum espírito. O próprio organizador da doutrina, Allan Kardec, ele se coloca como sendo o codificador e não o autor da doutrina. E a religião dos espíritos, tal como inclusive o Espírito Emmanuel desdobrou o livro dos Espíritos nesta obra, Religião dos Espíritos, tem essa particularidade inédita. É uma religião que veio do mundo espiritual e que utiliza pessoas chamadas médiuns para colocar no campo material os seus ensinos, os seus esclarecimentos. Mas a profundidade dela é de tal forma ímpar que está perfeitamente consubstanciada no Evangelho de Jesus. E por isso, sempre temos aqui no programa a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, chegamos aí aos momentos finais do programa,
Agradecemos aí a participação que tivemos e estejam conosco novamente, 7h30 da manhã, aos domingos com Espiritismo em Marcha. Muita paz e um excelente domingo do Dia dos Pais para todos que estão aí nessa data sendo lembrados. Muita paz para todos.